Boa tarde, hoje, segunda rodada aqui do Didático Cast, a gente está ao vivo, para você que está nos acompanhando ao vivo, muito obrigado pela sua audiência e paciência, não é fácil me aguentar, eu estou aprimorando o meu vocabulário, ainda bem que um podcast é feito de cortes, o melhor que é aproveitado do podcast são os cortes. Nessa tarde, eu tenho o prazer de estar conversando aqui com o João Diniz. O João é um empresário nato, e eu vou deixar ele falar, mas é um empresário que lidera e representa os trabalhadores e empreendedores do Rio. O João tem uma história aí de 26 anos de carreira como empresário, diversos. Eu acabei de saber aqui que ele fundou um restaurante que eu gostava muito lá em Ipanema, que era o Banana Jack. Fui lá várias vezes, tomei vários sustos com aquele gorila, né? Enfim, muito obrigado, João, pela sua presença aqui, pela sua disponibilidade. Espero que a gente possa ter, acima de tudo aqui, uma conversa que a gente possa inspirar empreendedores, inspirar aquelas pessoas que estão buscando ter alguma oportunidade ou ter alguma luz no fim do túnel, e às vezes a luz está na frente e as pessoas não conhecem, não sabem como dar o primeiro passo. A gente só vai tirar a fumaça, isso aí, né? Vamos tentar tirar essa fumaça da frente. Um prazer, te agradeço pelo convite, Bruno. Muito bacana estar participando do seu projeto. Parabéns pelo projeto. Eu acho que todo tipo de projeto que leva incentivo, enfim, leva informações para as pessoas, e hoje a gente tem esse canal do podcast que é incrível. Você está de parabéns por estar contribuindo aí com a sociedade, com as pessoas, e mais uma vez, obrigado pelo convite. Beleza, vamos lá. A gente está acostumado numa sociedade, e hoje em dia é muito perigoso, a gente tem que ser até cortar bastante a fala, porque se a gente fala alguma coisa, a gente é levado para uma linha de uma ideologia. Se a gente fala, a gente não pode ser muito transparente com o que a gente pensa, porque a gente vai ser adaptado ou levado a se a ideologia A ou se a ideologia B, e eu ainda não me adaptei as terminologias da internet de ser cortado, enfim, eu tô tentando me adaptar a essas terminologias ainda. Eu sou um novo velho e vou continuar sendo dessa forma, pelo menos por enquanto. Eu costumo dizer que a gente é um eterno aprendiz, né? Pois é. Então, assim, mas uma das coisas que eu gosto é o seguinte, o que eu gosto não, vou reformular minha pergunta. Uma das coisas que eu tenho bastante orgulho é da questão da vida do empreendedor. Eu tenho, graças a Deus, o meu pai sempre pôde dar, eu tenho uma irmã, e eu tive a oportunidade de ter tudo na minha vida, bons estudos, eu fui meio rebelde, eu não gostava muito de estudar, então eu fugia. Meu pai tinha uma fábrica de sorvete, tem uma fábrica de sorvete, então eu gostava muito mais de acompanhá-lo nos negócios do que ir para o estudo. A minha irmã já foi mais focada no estudo e fez bem, é o que eu ensino pelo menos para os meus filhos. Eu acho que tem que ter o equilíbrio das duas coisas, né? Eu não equilibrei as coisas, mas enfim, tudo tem um propósito, e eu tenho os meus negócios. Me emancipei aos 16 anos, montei meu primeiro negócio e fiz alguns bons negócios ao longo da minha vida. Mas quando eu vejo para sua vida, quando eu olho para sua vida e eu olho lá um pouco do roteiro da sua vida, você vem de uma família de classe média alta, e quando a gente fala sobre pessoas de classe média, a gente não fala literalmente ou ipsis litteris, deixa eu falar dessa forma, de pessoas que conduzem uma carreira bem sucedida. Eu não sei o que acontece no meio do caminho, mas as pessoas meio que fogem, ou não é uma regra. Como é que você sustenta 26 anos de carreira, tantos negócios sempre inovadores, tantas oportunidades, sempre com o objetivo de gerar empregos, gerar novas oportunidades? Como é gerar tantos novos empreendimentos na sua vida?
O que é isso? Então, Bruno, legal você ter contado a sua história. Ela parece um pouco com a minha, tá? Com relação a... Eu acho que, na verdade, ao seu desejo natural, né? Você também, como você colocou, você tem um desejo natural, enfim, você tem um potencial de empreendedor, e foi por isso que você trilhou esse caminho. E o meu também é muito parecido, né? Eu estou com... Ano que vem eu faço 50 anos, comecei trabalhando muito novo, comecei com 18, e venho de uma família com profissões, vamos colocar, dentro do padrão da sociedade. Minha mãe médica, meu pai arquiteto, meus irmãos engenheiros e designer. E eu, desde cedo, eu tinha esse sentimento que nenhuma carreira profissional engessada, vamos chamar assim, me atraía, brilhava o meu olho. Eu queria montar os meus negócios, eu queria trabalhar com gastronomia, eu queria trabalhar com eventos. Então, na verdade, eu tive que mergulhar de cabeça nesse mundo, e de uma forma muito sozinha e muito difícil, né? E essa é uma das coisas que eu tento facilitar hoje a vida das pessoas que têm isso como desejo de vida, como desejo de profissão, como propósito. Eu tento ajudar porque eu sei o quanto foi duro eu chegar onde eu cheguei, né? Hoje, as pessoas que me olham com a Blá Blá Champanheria fazendo uma década de sucesso no mercado aqui no Rio de Janeiro. A gente tem hoje a Blá Blá da Barra, do Jardim Botânico, a gente está abrindo uma Blá Blá do Nova América. Eu tenho o Restaurante Bar em Ipanema já há 1 ano e pouco, abri no meio da pandemia, assim, na contramão, quando estava todo mundo fechando. Eu abri uma casa bastante grande ali na rua Aníbal de Mendonça e criei uma marca nova. E tem a Ginqueria também, que é outra marca que eu tenho, um bar ligado a gin, é um nightclub. Enfim, e já tive durante toda a minha história, como a gente estava aqui batendo um papo antes, várias marcas, né, como Banana Jack, que eu citei para você, que eu abri em 2006, criei o chopp de banana, criei os hambúrgueres recheados, criei toda aquela dinâmica, aquele ambiente americano, né, que você tem de Roadhouse, que era o conceito da casa. Depois abri no Shopping da Gávea. Já tive a boate The House no Leblon, o Oficina do Guaraná, onde é o atual Fishbone em Búzios, o Approach na Barra, enfim, tem aí uma lista vasta de empresas, de marcas que eu desenvolvi, e durante esse tempo todo eu também, obviamente, que gerei muitos empregos, né? E é o meu dom, é o que eu gosto, e obviamente que a gente vai aprimorando, né? A gente vai aprendendo com as cicatrizes, né? Embaixo dessa pele aqui tem muita cicatriz, de tudo que eu aprendi. Sempre trabalhei também com produção de eventos, comecei trabalhando com o Ricardo Amaral, muito garoto, nas casas do Ricardo Amaral, que é uma das grandes referências que a gente tem no Rio de Janeiro com relação a entretenimento noturno. E depois eu comecei a montar os meus eventos e cheguei ao ápice, que é o Morro da Urca, né, que é um dos lugares mais, é o creme de la creme dos eventos no Rio de Janeiro. Fui responsável pelo calendário do Morro durante 6 anos, onde criei o Réveillon do Morro da Urca, fiz 6 edições do Réveillon do Morro da Urca, fiz 2 Copas do Mundo com todos os eventos, decoração, enfim, eventos muito grandes. Fiz o Arraial do Monobloco, fiz um evento chamado Raízes Cariocas, que a gente teve, foi o primeiro evento patrocinado pela Ambev, que a logo do evento entrou numa lata, foi estampado numa lata e distribuído em todo o Rio de Janeiro. Então, assim, eu tenho uma bagagem assim, muito rica. Eu sou muito satisfeito com o que eu construí e ainda pretendo construir bastante coisa. Mas, voltando ao começo, eu desde cedo não me vi fazendo uma universidade, uma faculdade, um curso tradicional, e tive que desbravar de forma, enfim, sozinha, né, a minha história. E tem os prós e os contras, que na verdade você tem que entender o que é ser empreendedor no Rio de Janeiro, no Brasil, né, que hoje eu acho que é um dos maiores desafios de quem é empreendedor e de quem quer ser empreendedor, e os números mostram, o IBGE reflete de forma clara números assustadores, onde 60% das empresas fecham nos primeiros 5 anos. Então, com isso, você vê a quantidade de sonhos que vão por água abaixo e a quantidade de empregos que deixam de ser gerados, de impostos que deixam de ser pagos, por uma falta de incentivo, por uma falta de cuidado, de carinho e de profissionalismo com as pessoas que não querem ter uma CLT, não querem trabalhar de forma convencional, vamos dizer assim, e querem criar emprego, querem gerar emprego, querem criar suas marcas, montar seus negócios. Então, acho que o Brasil ele é um grande desestimulador
de empresários e empreendedores, né? Então, essa é uma das bandeiras que eu venho levantando durante toda a minha carreira. Já dei várias mentorias, cursos, muitos cursos gratuitos também, porque a gente tem pessoas de todas as classes que querem ser empreendedores, que têm isso como veia natural e, obviamente, que tem essa dificuldade, né? O que eu digo é o camelô, ele é um empreendedor. Sim. Ele só não tem dinheiro para comprar um ponto e montar uma loja. Então, são movimentos que eu acho que a sociedade precisa entender, os líderes precisam entender, e por isso que você falou líderes dos empreendedores e dos trabalhadores, e também sempre levando em consideração a característica pessoal de cada um. Tem pessoas que gostam de trabalhar, que querem ser funcionários, e isso não é demérito nenhum, é só uma questão de entendimento ou de momento e de propósito, né? Tem pessoas que se sentem mais confortáveis sendo absorvidas pelo mercado e tem pessoas que se sentem mais confortáveis gerando emprego. Então, para os geradores de emprego, eu acho que a gente tem que ajudar essas pessoas a perpetuarem e a saírem dessa estatística do IBGE, onde eu fiz parte durante muitos anos, né? Eu tenho 26 anos de empresa e eu demorei pelo menos 15 anos para poder romper a barreira dos 5 anos. Então, a diferença é que as pessoas usam a palavra, o fulano quebrou, né? E eu acho que a gente só quebra quando a gente desiste. Na verdade, eu fechei minhas empresas várias vezes, mas eu abria novas empresas, mudava o layout, entendia os sinais do mercado, reposicionava o meu produto, atualizava o meu produto e continuava insistindo em ser empreendedor. Muitas pessoas não têm essa persistência, essa força de vontade, ou às vezes não tem ferramentas, não tem a leitura para que elas consigam perpetuar. Então, como você falou, eu vim de uma família de classe média alta, nunca me faltou nada. Eu estava até, outro dia conversando com um amigo meu, a gente não precisa passar fome para se preocupar com quem passa, né? Eu já senti fome e é muito ruim. Você imagina passar fome. Então, eu acho que a obrigação dos líderes é cuidar das pessoas, né? Então, e você tem líderes que vieram de qualquer tipo de classe, com terceiro grau, com mestrado, e outras com só sabedoria natural que a vida entregou. Então, a liderança é uma coisa nata da pessoa. Eu acho que ela precisa ser entregue à sociedade, à comunidade de forma positiva para a gente poder ajudar. E força de vontade, né? Eu acho que o que fez você chegar até aqui com esse estúdio incrível, com essa estrutura maravilhosa aqui, que eu estou tendo o prazer de ser recebido, o que me fez perpetuar durante 26 anos, montando várias marcas, sempre me atualizando e entendendo os movimentos do mercado, é muita persistência, né? Você não chegou aqui de forma fácil, não foi fácil para você, como não foi fácil para o seu pai também, como você colocou, ter a empresas de sorvete que ele tem. Só Deus sabe o que ele passou, né? E eu acho que a persistência, você se manter firme, resiliente, entendendo os movimentos, se adaptando aos movimentos. A gente não pode parar no tempo, né? Você falou do seu filho, que você tem um de 13, um de 13 e um de 18. Uhum. Ou seja, o mundo gira e a gente precisa estar acompanhando esses mercados, a comunicação com o jovem. Você vê, há 10 anos atrás não se falava em podcast, há 20 anos atrás não se falava em Instagram. Enfim, então a gente precisa estar se atualizando. A comunicação muda, né? A forma da gente se comunicar com as pessoas, ela muda. Fazendo um recorte aí da sua fala, bom, eu vou acabar tendenciando por um lado, que é a minha área, que é a educação, mas eu não consigo não mesclar o empreendedorismo. Eu tenho 4 negócios, e só para fazer um paralelo bem distante mesmo, eu tenho uma empresa de educação e eu tenho um time de esportes. Então, assim, é bem distante mesmo. Bem eclético, né? Bem eclético. Eu acho que hoje, assim, eu tenho as minhas marcas, como acho que todo empreendedor que persiste tem. Dentro do meu ponto de vista, e eu queria ouvir um pouco da sua opinião sobre esse tema, a gente, hoje todo ano a gente tem aí os refis, todo ano a gente tem diversos programas que eu acho que precisam continuar existindo, de programa de incentivo para o empreendedor, programa de incentivo, enfim, esses programas que são super importantes.
A gente tem diversos programas do Sebrae, por exemplo, como diversos outros programas de capacitação, mas que eu ainda acho que é muito difícil para que empreendedores como eu e como você tenham acesso. Quiçá e que dirá a pequenos empreendedores ou aquele empreendedor que, por exemplo, perdeu o emprego, pega as suas economias e tem uma ideia e quer montar um negócio e investe todas as suas economias para poder montar um negócio na crença daquele raciocínio lógico e óbvio. Bom, se eu abrir uma champanheria e se eu fizer essa matemática exata, eu vou conseguir esse objetivo, vou conseguir esse resultado e tô rico. Porque ele não tem a prática. Ele sequer sabe fazer uma conta no Excel. Uhum. A capacitação, eu acho que é sempre o melhor dos mundos. E é sempre o modelo ideal para que a gente possa diminuir dores. Perfeito. E, usando a sua palavra, diminuir dor. Quando eu estou falando, é a dor do indivíduo que vai deixar de perder o tempo dele, deixar de perder as economias dele, é o Estado que vai recolher mais impostos, é esse indivíduo que vai ampliar as suas oportunidades de emprego, de empregabilidade e tudo mais. De que forma que você vê que aonde que está o erro, se é que é um erro, no meu ponto de vista da entrega da capacitação para o empreendedor? Porque não adianta eu só ficar dando o pão, mas se não ensinar a forma como o pão é feito. Perfeito. Você já respondeu a pergunta, né? Eu costumo eu gosto de usar muito um exemplo que fala muito de atualização, né? Eu gosto de usar um exemplo do futebol que todo mundo entende, onde eu coloco que há 30 anos atrás os jogadores de futebol corriam em média durante uma partida 6 quilômetros. E 30 anos depois, atualmente, eles correm em média 11 quilômetros. Ou seja, eles percorrem praticamente o dobro do que eles percorriam durante a mesma partida de futebol, com o mesmo tempo, com as mesmas medidas de campo e com o mesmo número de jogadores. O que isso deixa muito claro? Que se você não evoluir, você fica para trás. Então, as novas estratégias, os novos formatos, e um jogador de futebol ele tem que se adaptar, né? Porque se você pegar um jogador de 30 anos atrás e colocar hoje em dia, ele não conseguiria vaga no time, porque ele não estaria apto a desenvolver aquela estratégia com parte física, parte técnica, que hoje em dia é necessário. Por mais capacidade técnica que ele tivesse, ele não conseguiria ser absorvido hoje. Então, isso acontece no segmento de entretenimento, no segmento de gastronomia e na política, e no estudo, enfim, na educação. Se não houver uma evolução das expertises, das estratégias e uma adequação para o que é necessário, as coisas param no tempo e não tem mais entrega. Eu falo muito sobre entrega. A gestão pública, a educação, ela precisa entender que ela tem que se adaptar ao mercado. Antigamente, como eu falei, há 20 anos atrás você não tinha um Facebook, você não tinha um Instagram. Então, o ensino nosso, vamos partir do ensino de base, né, que o seu filho com 1 ano eu tenho uma filha de 15, um filho de 15 e uma filha de 19. Esse ensino não pode ser o mesmo que a gente teve no colégio, não pode ser o mesmo que os nossos pais tiveram no colégio. Com as mesmas cadeiras, com a mesma metodologia, com as mesmas aulas de geografia, de história, enfim. Então você tem que trazer temas atuais, você tem que falar sobre empreendedorismo, desde da base. Outros assuntos também pertinentes à sociedade, você tem que falar da violência contra a mulher, que isso não adianta você penalizar o adulto que não aprendeu. Você tem que ensinar na base que você tem que tratar todas as pessoas da mesma forma, porque isso é uma construção. Não adianta depois que aquele menino viu a mulher sofrer violência durante a vida inteira dentro de casa ou na rua, você querer cobrar dele um tipo de atitude que ele não aprendeu. Então são coisas que se você não exercitar, como empreendedorismo, falar de política, falar de respeito, falar de sociedade como um todo, e uma série de coisas que são necessárias para o nosso mundo atual, a gente fica defasado. E o ensino, o estudo, o empreendedorismo, as leis, elas continuam do século passado.
Então a gente precisa ter um entendimento que se não houver uma evolução, a gente não tem entrega. Se eu atender os meus clientes nos meus restaurantes da forma que eu atendia 10 anos atrás, vou botar só 10 anos atrás, a gente não tinha o gin, por exemplo, que hoje é uma bebida necessária e presente em qualquer cardápio. Você fica defasado. Então você tem grandes marcas hoje que, como não se atualizaram, elas saíram do mercado. Eu não vou citar para não ser indelicado, mas você tem grandes marcas de churrascarias, de casas de massa, que pararam no tempo. O uniforme do garçom ficou o mesmo, a forma de atender, o cardápio, a gastronomia, a apresentação, a arquitetura da casa. Ou seja, você precisa estar constantemente se atualizando. Então, obviamente que a educação é parte principal, fundamental disso, porque é onde prepara o indivíduo para um mercado de trabalho, onde há 25, 30, 40 anos atrás, você fazia uma universidade e já saía com emprego. Hoje em dia você sai desempregado. Então você tem que entender que você pode estudar medicina, pode estudar engenharia, mas com uma leitura de empreendedorismo que você pode ser um médico empreendedor, você pode ser um engenheiro empreendedor. Você não precisa ser um médico contratado. Então você pelo menos dá a oportunidade das pessoas a escolherem. Você precisa capacitar profissionalmente as pessoas. Eu estava comentando com você que eu criei o Instituto João Diniz, porque durante a pandemia eu vi um índice de desemprego do Brasil chegar ao seu máximo, A gente, enfim, infelizmente a gente teve o maior índice de desemprego da história, e com isso eu criei uma agência de empregos gratuita, onde eu linkava a pessoa desempregada ao setor produtivo, que eu conheço, e os trabalhadores. Eu sempre fui uma referência onde as pessoas vinham até mim, me pediam um emprego, me pediam uma ajuda para uma recolocação, e eu criei uma plataforma gratuita, bem objetiva, onde as pessoas se cadastravam, caíam nesses grupos e eu colocava diariamente as ofertas de vagas de emprego que o setor produtivo me mandava. E teve uma efetividade muito grande. A gente hoje tem 5 mil cadastrados e 1.000 pessoas recolocadas efetivamente por conta desse link, desse match, da agência de empregos gratuita. E daí eu criei o Instituto João Diniz, que é uma escola de capacitação profissional rápida, cursos de 18 horas, onde eu dou cursos para que as pessoas consigam ser absorvidas, de barman, de ajudante de garçom e garçonete, de Excel, de serviço avançado do vinho, de gerência, enfim. Então, dentro do setor de A e B, e a minha ideia é ampliar esse setor, não só ficar dentro do A e B, você capacitar as pessoas que às vezes não têm nem um segundo grau completo, e que não vão ter oportunidade ou vão ter muita dificuldade em ser absorvidas pelo mercado. E quando você dá uma primeira experiência, amostragem, desde como você fazer um currículo, desde como você se comportar numa entrevista de emprego e, obviamente, até a parte técnica que ela está se colocando à disposição, a gente precisa ajudar essas pessoas a serem absorvidas. E a gente precisa ajudar essas empresas com escolas de capacitação profissional, escolas de empreendedorismo, vim falando sobre isso. Não adianta você dar um empréstimo, porque a pessoa não vai saber o que fazer. E eu falo por causa própria. Tudo que eu falo para você é porque eu vivi. Eu montei uma loja de suco com 19, 20 anos, eu não sabia leis trabalhistas, leis fiscais, fiscalização sanitária, não sabia posicionamento de marketing, não sabia fluxo de caixa, não sabia fazer compras. Então são coisas que, assim, obviamente que eu fechei a minha casa com 2 anos. Então, só que eu fui pagando, a minha universidade foi pagando para aprender. E aí eu vendi a loja de suco, comprei uma outra loja, montei outro negócio, enfim. E como eu te falei, a persistência me fez chegar aqui. Mas poderia ter sido mais fácil, assim, se eu tivesse mais acesso às informações, mais acesso aos precipícios que a gente sabe que o empreendedor que está começando, e muitas vezes que até já está empreendendo no mercado, cai, você vê que ele vai correndo para o precipício, você fala, esse cara vai cair. E ele cai, ele quebra na pessoa física, quebra na jurídica, arrasta um passivo, enfim, que às vezes carrega para o resto da vida. Fora o trauma, você perder um sonho, você perder os empregos, você deixar de estar absorvendo mão de obra. Então, eu acho que a gente precisa, na verdade, esse seu projeto aqui é incrível, porque a gente pode falar sobre isso, a gente deve falar sobre isso, e a gente não só falar, a gente deve fazer acontecer, que eu acho que é o principal. Então, nessa questão do emprego, até onde eu vi,
a Emprego Já, né? Isso. A Emprego Já, ela faz um trabalho que é diferente. A gente tem várias agências de emprego, assim, e eu vou falar até por mim aqui. Eu tenho vários cursos que são disponibilizados até de forma gratuitas também, por ser uma empresa de tecnologia, por ser uma empresa de educação, mas eu não tenho essa preocupação que você tem de estar preocupado. Não, assim, a preocupação, a motivação de o aluno que está assistindo o curso, ele se formar, ele compreender todo aquele aprendizado e fazer daquilo o possível para ele conseguir o melhor possível para a vida dele, é óbvio que a gente tem. Mas esse acompanhamento com a vida do aluno e esse comprometimento de ver você entrou, agora vamos tentar te reposicionar e de que forma que você pode se reposicionar. Eu te faço a seguinte pergunta. Até pelo que eu vi e pelo que a gente conversou aqui, isso com relação ao Emprego Já e ao teu formato de vida, quantas pessoas você emprega hoje em dia, e é o que eu coloquei como pergunta anteriormente. Não seria essa uma das formas ou das faltas que existem de... Eu não estou sabendo me expressar bem, mas eu vou tentar ainda forçar na barra na pergunta. Eu preciso treinar o profissional da forma como ele precisa ou que ele deveria trabalhar para mim. Perfeito. Porque é isso que eu vejo exatamente com o teu trabalho. Perfeito. Eu sou muito objetivo, né? Eu acho que assim, o empresário ele precisa ser muito objetivo, que eu falo que hoje eu tenho 280 colaboradores, né? E o empresário ele tem que entender muito de tudo. Uhum. Eu tenho que entender de gastronomia, de arquitetura, de gente, de convívio social com os clientes, com a minha equipe, com a gestão pública, eu preciso entender de compra de produto, eu preciso entender de música. Então, na verdade, a gente precisa estar sempre entendendo muito de tudo, né? O empresário ele precisa ter um conhecimento geral. É o que eu falo, eu não sou um faixa preta em sashimi, mas eu sou um faixa roxa. Eu sei o que eu preciso e vou contratar a pessoa certa para poder me entregar o que eu preciso entregar para os meus clientes. Agora, como eu sou muito objetivo, eu preciso, para empregar uma pessoa, eu preciso que ela saiba o que eu preciso dela. E ninguém melhor do que o empresário para capacitar essa pessoa. Então, quando você no Instituto João Diniz, eu faço as aulas no meus restaurantes na parte da tarde, as casas que eu não abro, eu uso como sala de aula, né? E a gente já formou 300 alunos. E a primeira aula é uma aula comportamental. Por quê? Porque ele primeiro precisa entender como é que ele precisa montar um currículo. As aulas são dadas por mim e sempre com um professor, então essa aula comportamental eu tenho uma profissional de RH e psicóloga que ela participa. Então ela fala da necessidade de você ter um currículo atualizado e dinâmico, né? Você entender qual empresa que você vai mandar o currículo para você talvez adaptar ele de uma forma a ser mais interessante para aquela empresa. A entrevista de emprego também é muito importante, são coisas que eu falo que parecem óbvias, mas eu falo para eles o seguinte, se você for pedir emprego para uma empresa, né, fosse entrar numa entrevista de emprego, primeira coisa que você tem que fazer é estudar aquela empresa. Você não vai dizer o que você sabe, você vai na entrevista dizer o que você pode oferecer para aquela empresa, porque você conhece exatamente o que aquela empresa é. Então, se a pessoa vier pedir uma vaga de emprego no Blá Blá, ele tem que falar que o Blá Blá tem 10 anos, que ele tem gastronomia japonesa, que o rodízio, o dia de semana é R$ 99,00, final de semana é 104, que também tem gastronomia contemporânea, que o Blá Blá tem um espumante próprio, que tem uma carta de drinks assinadas, que tem na Barra, no Jardim Botânico, que vai abrir no Nova América. Porque aí eu vou te olhar e vou falar assim, esse cara quer trabalhar na minha empresa. E esse cara está afim, ele está interessado em trabalhar na minha empresa. E aí você vai dizer o que você pode oferecer para a minha empresa. Porque você é um representante da minha marca. Então, para você representar uma marca, primeiro você tem que conhecer a marca. E primeiro você tem que falar. Então, você estuda, mostra respeito, mostra vontade e vai para uma entrevista de emprego. Você já vai ser entendido diferente.
Então, o curso começa dessa forma. Então, quando um profissional ele passa por esse curso, quando ele sentar numa entrevista de emprego, independente da empresa que ele vai se colocar à disposição, ele entende a necessidade que ele está em fazer parte daquela empresa. Ele não está indo lá ser garçom, ele está indo lá representar a marca do Blá-Blá. O que o Blá-Blá entende como experiência de cliente? Qual é o intuito que o Blá-Blá tem? Como é que o Blá-Blá se posiciona no mercado? De que forma que ele quer que seja o atendimento? Formal, informal, informatizado, no papel? Então, isso tudo faz parte do entendimento lá do começo, lá do embrião, que qualquer tipo de profissional, quando vai se colocar à disposição de uma empresa, ele precisa entender. Você não vende educação, você vende experiência. Uhum. Não é verdade? Eu não vendo comida, eu vendo experiência. Sim. Então, para o profissional fazer parte das nossas empresas, ele tem que primeiro entender que tipo de experiência a gente quer gerar. O que é gerar experiência? O que é representar uma empresa? Um garçom na frente de uma mesa, ele não só me representa a minha marca, mas representa os 70 colaboradores que eu tenho naquela empresa. Representa 10 anos de marca. Então, ele tem que entender isso, porque isso é fundamental até para ele crescer. E uma outra coisa que eu falo para eles é o seguinte: olhem sempre a mais, façam sempre o que não é pedido, entendam de outros setores, olhem a casa como se vocês fossem os donos da casa. Aí você vai crescer, aí você vai entender de todos os setores, porque hoje você é garçom, mas amanhã você pode ser maître, você pode ser barman, você pode ser caixa, você pode ser recepcionista, você pode ser o gerente da casa, você pode ser o comprador, porque você tem uma visão macro. Se você ficar pensando, não, eu sou garçom, só atendo mesa, você vai morrer garçom. Então, a mentalidade, o posicionamento de uma pessoa... Vai imitar ela onde ela vai continuar. Você é do tamanho da sua vontade, é o que eu falo para ele. Você é do tamanho da sua vontade. O tamanho do seu apetite é que vai fazer você chegar onde você quer ou não. Então, voltando lá no começo, independente da classe média, classe alta, estudo, não estudo... O que vai fazer as pessoas crescerem na vida, como empreendedores ou como profissionais, é o tamanho da disposição que elas têm de estarem aprendendo, de estarem abertas para entender os movimentos, de estarem também se esforçando e terem persistência, porque é tudo muito difícil, né? Você vê a ponta do iceberg, você não sabe as cruzes e as correntes que aquela pessoa ali carregou, né? É muito bacana você ver a pessoa levantando um troféu, mas você não sabe... As pessoas querem substituir a sua roupa, elas não querem elas substituir o seu processo. É pesado, é pesado. Nessa linha ainda, bom, eu acho que é inevitável a gente... Primeiro, é muito difícil ter alguém que queira falar em nome de uma classe, né? E você demonstra isso. Mas não vou puxar sardinha, não. Seria essa uma alternativa, inclusive, para a gente potencializar os empreendedores? Por exemplo, você falou que nos horários, nas janelas que você tem, que as suas casas estão, vamos lá, ociosas ou fechadas, você usa ela para que você possa entregar educação, para que você possa capacitar pessoas. Poderia, de alguma forma, eu imagino que você tenha talvez essa informação, a gente poderia ter, de repente, até o governo apoiar as empresas nesse sentido, porque toda casa tem momento, não importa o segmento de mercado. Sim. Aqui eu tenho o horário que o meu estúdio está vazio. Perfeito. Então, nos horários que o meu estúdio está vazio, eu poderia estar abrindo para que estudantes de audiovisual pudessem estar aqui dentro. Com certeza. Né? Ou outra função. Da mesma forma, o meu pai com a fábrica de sorvete, enfim. Poderia ser essa uma iniciativa. A gente falou lá atrás sobre a questão do... ao invés de você pegar e dar o pão, você ensina como fazer. Perfeito. Poderia essa ser uma alternativa do governo? Quando a gente estou falando do governo, no sentido das políticas públicas. Sim, né? Gestão pública, né? De incentivar que nós, empreendedores, pudéssemos utilizar as nossas janelas para que a gente pudesse capacitar as pessoas. E a educação, porque a educação transforma, a educação potencializa, e a educação poderia ser mais uma fonte de renda também. Sem dúvida. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, eu acho que
Primeiro, o setor de gestão pública, ele precisa entender essa necessidade, né? É o que eu falo, ele tem que quebrar alguns paradigmas quando se fala de educação, quando se fala de empregabilidade, capacitação profissional, porque a cena do filme que eu vejo é que é muito pouca movimentação nesse sentido, e quando você se movimenta pouco em qualquer tipo de sentido é porque você não entende realmente a necessidade que aquele movimento precisa, que a sociedade precisa, que as pessoas precisam. Vou te dar um exemplo, eu falo muito fácil para ser interpretado de forma muito clara. O Rio de Janeiro tem 3 setores. O Rio de Janeiro tem um setor produtivo, que é o setor de CLT, formal. Ele tem um setor informal, que são as pessoas que não conseguem ser absorvidas, elas vão buscar serem ambulantes, camelôs, venderem a quentinha, abrem a mala do carro e vendem a quentinha dela ali na Avenida das Américas, enfim. E você tem o setor da violência. Então, esses 3 mercados, eles vão absorver a mão de obra. As pessoas precisam sobreviver para pagar as contas. Então, elas vão ser absorvidas pelo setor formal, pelo informal, pelo setor da violência, que é tráfico e milícia. Então, se a gente não ajudar a fortalecer o formal e o informal, vai todo mundo para esse setor, que hoje um dos maiores problemas do Rio de Janeiro é a segurança pública. Agora, ela é alimentada com uma série de funcionários, né, de trabalhadores, né, vamos chamar assim, né, que estão se colocando à disposição do tráfico e da milícia. Então, assim, eles trabalham sem carteira assinada, não pagam aluguel, tem uma rentabilidade em cima da venda dos produtos, das drogas, das armas, do gato net, enfim, de todos o tráfico e a milícia são empresas organizadas, né? E tem funcionários, só que tem uma rentabilidade gigantesca, absorve mão de obra que não é absorvida pelo mercado formal e informal, e com isso ela não para de crescer. E a nossa cidade, obviamente, que faz todo o exercício de segurança pública, mas se você tiver um batalhão de funcionários se colocando à disposição daquilo ali, fica cada vez mais difícil. Então, você vê o seguinte, uma coisa está amarrada na outra, né? O sucesso ou insucesso da minha empresa, da sua empresa e da sociedade do Rio de Janeiro, ele é uma corrente que tem elos que estão ligados no outro. Se o meu bar der certo e o meu atendimento de mesa não der certo, a minha empresa não deu certo, porque o cliente não vai voltar, porque ele não quer saber se o bar estava bom, se a cozinha estava bom e se o atendimento está ruim. A leitura dele é o seguinte, a minha experiência não foi boa, eu não volto mais nessa empresa, eu vou dar meu dinheiro para outra empresa, ou seja, a minha empresa não deu certo. Então é necessário que você tenha todos os segmentos, os elos, e é o que eu falo que um governador, um prefeito, ele é o maestro da cidade, e eu entendo a cidade, o estado como grandes empresas, como eu tenho a minha empresa e você tem a sua, você é um maestro da sua empresa. Você tem que estar orquestrando a recepção com o ambiente, com o profissionalismo que você tem, com a entrega, com o contato com o seu cliente, porque senão você não perpetua profissionalmente. E as nossas cidades, o nosso estado, infelizmente, como ele não faz o dever de casa em todos os setores, ele não entrega experiência no transporte público, na segurança pública, na educação, né? Então, obviamente que isso tudo passa também pela empregabilidade, pela capacitação profissional. E agora, respondendo a essa pergunta, eu acho sim que o governo deveria ter parcerias com as empresas, estar desenvolvendo projetos onde poderia estar trazendo profissionais, como eu faço, né? Só que eu faço por um entendimento meu. Né, esse movimento que eu fiz, eu sempre entendi, e o que eu falo, que um problema de um é um problema de todos. Sim. Então, enquanto existir desemprego na minha sociedade, na minha cidade, essa conta eu vou pagar, você vai pagar. Esse problema, ele é meu. Não é porque eu tenho emprego, a minha família tem emprego, os meus amigos têm emprego, e eu consegui absorver 5 mil pessoas na agência de emprego e recolocar 1.000, porque a gente tem um exército de pessoas desempregadas, dormindo na rua, passando fome, e se a gente não absorver e não entender que a gente precisa ajudar a resolver a vida dessas pessoas, isso é obrigação do Bruno, é obrigação do João, e obviamente que é obrigação de quem a gente paga a conta, que é a gestão pública. Sim. Se cada um realmente, ao invés de ficar de mimimi, né, de falar,
falasse menos e fizesse mais, cada um fizesse realmente a sua parte, pelo menos tocasse mais um, acho que a gente teria um pouco mais de até de fôlego para poder liberar para você, enfim, você tá, olha o peso que você está carregando, que você não entende como peso, você está fazendo isso de excelente bom grado e com excelência, mas quantas outras pessoas poderiam, e nessa temática que eu vejo que quantas coisas boas, quantas empresas estão aí quebrando, inclusive, com janelas improdutivas que poderiam se tornar produtivas. E aí eu vejo, por exemplo, isso foi, de alguma forma, alguma das suas estratégias para poder se manter vivo durante a pandemia, dentro dessa, principalmente no caos total, onde ninguém sabia nada e todo mundo fechou, porque aí você teve que fechar as portas. Sim, em 2020 a gente ficou 4 meses fechado. Então, e aí como é que é naquele momento ali, vamos lá, 280 colaboradores, como é que fica todo mundo em casa e paga essa conta? Porque as pessoas também, a questão da vida do empreendedor era essa. As pessoas só olham para o empreendedor como um cara que está explorando todo mundo e tudo mais, mas se olha para momentos como esse, eu acho que deu para fazer uma inversão, né? Sim. De como que o empreendedor não é aquele cara que tem um chicote na mão, que está pronto para poder explorar. É óbvio que existem casos e, cara, quem tá explorando outras pessoas, a vida tá aí para pagar e a vida é a lei, né? A vida é a lei. E os empreendedores, os trabalhadores, isso é do ser humano. Exatamente. Você pode ser uma pessoa idônea ou você pode ser uma pessoa que não tem um caráter digno, independente do setor que você está atuando, ou na gestão pública, ou como empresário, ou como colaborador, né? Isso... Pois é. Então, mas aí nesse momento da pandemia, que a gente fica naquele momento de isolamento social todo, como é que você faz para manter, para sustentar, principalmente no inconsciente das pessoas, a imagem do Blá-Blá? Eu falo só do Blá-Blá porque eu não tive a oportunidade de ir nas outras. Já está convidado. Mas como é que você faz para manter essa imagem do Blá-Blá? As pessoas que estão acostumadas a ir sempre, tomara que acabe logo para que eu possa voltar aí, e, enfim, como que você mantenha isso vivo? E foi essa a estratégia da educação, talvez? Sim. Ou essa foi uma das? Não, na verdade, Foi aí que surgiu o Emprego Já? Não, na verdade o Emprego Já ele surgiu em 2021. Né? Durante a pandemia de 2020, que a gente ficou fechado 4 ou 5 meses, ali eu fiz 2 movimentos. Né? Primeiro, gestão de crise, porque você, quando trabalha no setor de gastronomia, você compra e paga, geralmente, 15, 20 dias depois. E a gente foi fechado repentinamente, onde a gente tinha um volume de movimento muito bom. Então, quando você estanca uma represa, as contas todas elas batem e param. Então, assim, a gente teve dívidas altíssimas, né, com os fornecedores. Obviamente que a gente sentou para negociar com eles entenderam, né, que a gente não estava pagando por uma questão de opção, sim. A gente não tinha como trabalhar. E também junto o proprietário, enfim, todos os danos, primeiro que eu falo é gestão de crise, sim. Foi o que a gente fez em 2020. Depois entender, até porque era um movimento muito novo, a gente não sabia o que ia acontecer, e eu não fico parado, então ali eu desenvolvi 2 movimentos. Eu desenvolvi um curso de vinhos online pela Blá-Blá, para manter a marca viva, né, a marca sendo lembrada pelas pessoas, e de vinhos, porque o Blá-Blá é uma champanheria e muita gente não sabe que o champanhe também é um vinho, né? Então eu desenvolvi um curso, comecei a dar mentorias gratuitas sobre empreendedorismo, sobre as pessoas estarem entendendo o que viria pela frente, para elas já estarem se preparando para quando fosse dada a nova largada, elas entenderem que movimentos que elas poderiam tirar proveito, né? A gente fala que é na crise que surgem as oportunidades, e é o que eu falo e faço. Em setembro de 2020, eu comprei uma das maiores casas de Ipanema e montei o BAL, né? Na contramão total do mercado, onde todo mundo falava, cara, você é louco de montar, porque essa casa é grande, ela tem um custo muito alto, e eu apostei e, graças a Deus, fui muito feliz. Estou sendo, né? O negócio continua. Mas em 2021, que veio o segundo lockdown, principalmente no segmento de gastronomia,
é que a gente já vinha um setor muito machucado por conta da pandemia, é o setor que mais gera empregabilidade no Rio de Janeiro, gastronomia, eventos e turismo, e ele foi afetado diretamente de novo, e aí foi um tiro de misericórdia, né? Então, o índice de desemprego explodiu, porque as empresas que já vinham capengando quebraram, as pessoas que já estavam com seu emprego já no limite perderam o emprego, e eu, em Ipanema, que eu tinha 70 colaboradores, eu tive que dispensar 40%. E daí surgiu, eu prometi a eles que eu empregaria eles novamente e que eu arrumaria um lugar para eles trabalharem. Então eu criei a minha agência de emprego, primeiro, obviamente, para recolocar 40 pessoas da minha família que eu tive que, infelizmente, desligar e eu tive que fazer corte. Uhum. Eu tinha 70 pessoas, eu não conseguiria. O que eu falei para ele é o seguinte: eu não posso deixar de pagar o seu salário. Eu posso deixar de pagar o fornecedor, o proprietário, mas o seu salário eu não posso. Então, eu vou precisar desligar. Assim que a gente voltar a trabalhar, eu absorvo de novo, mas, enquanto isso, vamos ver quem é que pode absorver vocês, porque tinha outras, farmácia funcionava, supermercado funcionava, então eu entrei em contato com os setores e comecei a empregar essas pessoas e a coisa tomou uma proporção gigantesca, porque as pessoas me procuram através das redes sociais e até pessoalmente me pedindo ajuda de emprego, uma oportunidade, uma indicação, e aí eu falei, cara, eu preciso criar uma plataforma fácil, gratuita e objetiva para linkar. Eu preciso apresentar o Bruno ao André. O Bruno quer emprego, o André tem emprego. Bruno, conversa com o André. Uhum. Mostra o teu currículo, tá bacana, porque falta esse link. As pessoas ficavam sem pai nem mãe. Né? Então, veio a agência de empregos, ela tomou um tamanho gigantesco. Eu liderei durante a pandemia também um movimento do setor de gastronomia, mas de todos os trabalhadores, que foi um movimento da gastronomia, liderada pelo segmento de gastronomia, mas onde estava o ambulante, o barraqueiro, o camelô, todos pedindo o direito de exercer o trabalho, né, o direito constitucional de trabalho que a gente estava sendo impedido. E com isso a gente acabou fazendo uma liderança muito grande, e dali eu fui colocado como líder, né? Eu acho que, na verdade, eu nunca me propus a ser nenhum líder, né? Eu acho que a coisa ela caminha da forma com que você se expressa, com a coerência, com a sua postura, com o tempo de estrada que você tem, e acaba você buscando, sendo uma liderança, na verdade, pedida pelas pessoas. E aí eu comecei a criar esses movimentos, a Agência de Emprego, o Instituto João Diniz, e a ideia é prosseguir com isso e conseguir ajudar cada vez mais. Porque, como você está falando aí, assim, hoje, na semana passada eu estava aqui com o Marcelo Horta, que ele tem uma panificação. E ele, de alguma forma, ele falou exatamente quer dizer, em outras palavras, ele falou exatamente a mesma coisa. E hoje em dia a gente tem uma preocupação eu pelo menos tenho uma preocupação muito grande, que qualquer coisa que você fale, você vai ser taxado. A gente às vezes tem que vir ou de branco ou de preto, né? Porque você não pode mais colocar uma camisa. A camisa do Mick Jagger, né? Você não pode mais colocar uma camisa assim ou assim. Sim, as pessoas não sabem mais dividir, porque tá tão latente a questão de ideologias, seja de gênero, seja política, seja de qualquer coisa, que eu não posso mais expressar minha opinião. Sim. Bom, meu pai, apesar do meu pai ter viver da indústria alimentícia, eu tenho as minhas opiniões pessoais, e eu acho que assim, o direito de ir e vir é o direito de cada um. Sim. Né? E quantas pessoas, se não a maior parte da população, não sobrevivem da indústria da gastronomia. Com certeza. E das indústrias que estão ali subjacentes. Então, assim, é muito triste você pegar e ver situações, por exemplo, como o fim de ano. É óbvio, a gente tem que respeitar a ciência, mas é possível, sim, fazer as coisas com distanciamento. E quando você vê distúrbios de pessoas se aglomerando, aplica-se a lei, aplica-se as sanções necessárias e isola-se as pessoas. Sobre a questão do vinho, você tem... O curso também é gratuito? Não, o curso de vinho que eu fiz durante a pandemia era um curso pago, né? Ele era um curso pago, ele foi disponibilizado nas plataformas, né? Aquelas plataformas que você tem.
E, na verdade, ele está lá congelado, eu não tenho mais trabalhado ele, para quem quiser. Mas foi algo que naquela época ali você utilizou para você pegar e manter viva. Manter a marca sendo falada. Eu acho que assim, a gente precisa. Você teve todo aquele trabalho de aulas gratuitas. Sim, eu dava muitas palestras gratuitas sobre vinho, inclusive um dos cursos que eu tenho no Instituto João Diniz é o Serviço Avançado do Vinho, onde a gente fala sobre vinho, enfim, desde o serviço até a produção, as diferenças entre as uvas, os vinhos, enfim, os terroirs, né, que você tem as diferenças de paladar. É um dos cursos que eu tenho no Instituto João Diniz. Então, assim, é bom porque sempre uma coisa está atrelada na outra, né? Você estava colocando uma coisa com relação à pandemia, uma coisa que eu sempre venho falando, eu sou muito pouco extremista, né? Eu acho que quando você estica muito a corda, você perde o diálogo, Sim. né? Mas eu gosto muito da coerência. Eu acho que a coerência, ela dita a regra, né? Eu acho que você não pode ter um governo que cobra passaporte sanitário para entrar no restaurante e não cobra o mesmo passaporte sanitário para entrar no metrô e no ônibus. Então, não tem coerência. Eu acho que líder tem que ter coerência. Você, para dar exemplo para os seus filhos, não adianta você falar, você tem que mostrar. Então, o que eu cobrei durante a pandemia, obviamente, que era o cuidado, a saúde das pessoas era a prioridade, né? Como continua sendo, porque com saúde, com vida você não discute, mas você tem que entender se o que você está fazendo tem coerência em todos os movimentos, né? Porque, por exemplo, tinham vários lugares das comunidades que estavam lotados e não tinham fiscalização. Então você tinha fiscalização em determinados pontos. Você tinha aglomeração dentro dos transportes públicos que são de responsabilidade direta do governo da prefeitura. Então, e ainda temos, né? Ainda temos, nunca acabou. Então, qual o exemplo e qual a moral, né? E qual o exemplo que ele está dando para ele te cobrar qualquer tipo de atitude ou de postura? Então, primeiro você entrega e depois você cobra. Então, era isso que a gente estava questionando. E, obviamente, que também isso impactava diretamente na vida das pessoas. O que eu falava é o seguinte, eu não vou morrer de fome. Eu posso quebrar todas as minhas empresas, eu posso ter que dar uma ré enorme, tirar meus filhos do colégio, vender meu carro e passar aperto, mas eu não vou morrer de fome. Tem gente que vai morrer de fome. Então, essas pessoas que têm que ser prioridade e elas têm que ser priorizadas. Então, hoje você tem moradores de rua, você tem um centro da cidade, virou o próprio Walking Dead. Isso é o reflexo da pandemia, isso é o reflexo da má gestão durante a pandemia, não da pandemia. A pandemia, obviamente, que cicatrizes são inevitáveis de uma guerra, mas você pode minimizar o estrago. Com certeza. E principalmente com exemplo, bom senso e coerência. Então, a minha liderança foi principalmente cobrando da gestão pública coerência e preservação das empresas / empregos da população do Rio de Janeiro. Entendi. Não, eu concordo plenamente, porque a inconsistência ela vem exatamente porque todos os grandes exemplos que foram utilizados para que se pudesse fechar são de locais que hoje estão abertos e conseguiram passar com sombra de dúvidas. Eu vou voltar um pouco para a educação aqui, porque a gente tem vários professores e você usa muito a questão dos cursos gratuitos. Os cursos gratuitos para você não é um problema. Para você não é um problema, ele é uma solução. Ele sofistica a sua imagem, ele potencializa a sua imagem porque você faz aquilo com excelência. Assim como você usou uma palavra aí, que você, ao invés de você usar a palavra que você quebrou, você mudou o rumo das suas empresas. De alguma forma, você usou um termo... A gente tem que se adaptar, na verdade. Exatamente. Você teve vários CNPJs ao longo do tempo e nem todos os CNPJs foram totalmente bem-sucedidos. Não, sem dúvida. Né? Mas são duas formas. Você escolhe. Quebrar é você estancar, você parar o processo. Exatamente. E às vezes também saber, desculpa te cortar, às vezes saber parar também é importante, né? Porque eu já tive, assim, uma empresa, vou dar um exemplo prático, a The House, né? Era uma boate que eu tinha no Leblon, que ela estava num momento maravilhoso,
já há 3 anos de mercado, bombando, tudo certo, empresa cheia, casa faturando, e entrou a lei seca. Então, quando entrou a lei seca, foi um movimento completamente... Você já está acostumado com pandemias. Exatamente. Você tem violência, você tem crise, você tem lei seca, você tem a pandemia, enfim. São pandemias para o seu negócio. Exatamente. A gente precisa estar... Você tem que estar ligado nisso, né? Porque não é uma estrada sem buraco. De vez em quando você vai ter que sair, vai ter que entrar, subir no meio fio para poder fazer a volta, porque senão você fica pelo caminho. E ali foi um momento muito marcante, principalmente para as casas noturnas no Rio, né? Na época tinham 16 casas noturnas só na zona sul do Rio de Janeiro e todas quebraram, né? Todas fecharam. E o que eu identifiquei ali? Quando começou a lei seca, eu falei para os meus sócios, vamos vender o negócio. E eles acreditavam que não, que ia dar um jeito, Eu falei, vamos vender, porque senão você perde tudo que você ganhou e você não consegue passar aquele ponto. Então, na verdade, uma das coisas que você tem que saber é a hora que o seu negócio deu, né? Ou para você fazer um novo negócio no mesmo local, ou para você vender aquele ponto, conseguir um aporte e partir para um outro local, entendeu? Então, é importante também essa leitura de você... O seu CNPJ você não precisa derreter. Você pode saber pular do barco na hora certa. Porque quando você sai bem, você vende bem, você consegue rentabilizar e ter uma gordura para você montar um outro negócio, ou do mesmo segmento, ou de outro segmento, ou em outro bairro, que você sabe que de repente aconteceu isso na lei seca. Os bairros começaram a ficar muito... as pessoas começaram a ficar muito nos bairros. Né? Então a The House, que era uma boate no Leblon, tinha público de Niterói, do Flamengo, de Laranjeiras, e mudou a vida das pessoas. O morador de Laranjeiras passou a sair em Laranjeiras, o de Niterói em Niterói. Então, você teve um crescimento de mercados que não existiam por conta da dificuldade de acesso, por conta da lei seca. Não tinha Uber, as pessoas ainda não estavam adaptadas ao táxi. Então, você teve segmentos que andaram para trás, mas teve o crescimento de outros. Então, você tem que estar olhando esse mercado e falando, aquele mercado ali... pessoal que vinha não vem mais e não tem um restaurante, um nightclub dentro daquele... Então eu vou fazer uma casa menor, mas para atender aquela demanda. Então é isso que você tem que estar ligado. Então você não precisa quebrar ou você não precisa falir o seu negócio para não sair bem dele. Isso é uma colocação que às vezes é importante a gente colocar, porque às vezes você estica muito a corda e aí quando você quer vender aquele negócio, aquele fundo de comércio, ele já está desvalorizado. E, por exemplo, como você pega o Blabla e o Ball, você tem conceitos totalmente diferentes de casas. Como é administrar esses conceitos? E, vamos lá, você não no meio do caminho, mas e ainda tinha as nightclubs aí, né? O conceito é o que eu falo, quem dá ordem é o mercado, né? Então, o Blabla ele tem um conceito de essência igual a do Ball, né? O Ball é uma casa de gastronomia japonesa, rodízio. O Blabla também é uma casa de gastronomia japonesa, rodízio. Qual é a diferença? O Blabla tem como ícone, como posicionamento, as champanhes e a temática da Côte d'Azur, da Riviera Francesa. Né? Então a decoração, todo o branding da marca é inspirado na banheira, nos espumantes e tal. Mas, essencialmente, eu tenho os mesmos produtos. Eu tenho um rodízio de japonês e o Ball também. Agora, o nome Ball vem de balneário, é uma homenagem que eu fiz aos balneários. A Mykonos, Saint-Tropez. Então, a decoração é uma decoração que conversa com os balneários, os drinks que tem são drinks com nomes de praias, de balneários do mundo todo. Então, por que elas têm essa diferença? Porque o mercado da Barra e o mercado de Ipanema, por mais que eles estejam apenas 15 minutos, eles têm as suas diretrizes. Ele tem os seus hábitos de consumo completamente diferentes um do outro. Então, você vê, no Bal, eu praticamente não vendo espumante. O produto espumante não vende. O morador ali que frequenta aquela região, eles gostam de drink e vinho branco, no inverno vinho tinto. No Blabla eu já tenho uma pegada muito forte para espumante. Então, o preço você tem que adaptar de acordo com o local que você está. A decoração da Zona Sul são decorações mais leves, são casas mais clean, né? Ela tem uma arquitetura
diferenciada. Talvez se você fizer uma arquitetura muito pesada na Zona Sul, o público não vai conectar, né? Então, é isso que o empresário tem que entender, né? Você tem que estar apto a colocar um negócio de acordo com o local que você está, o seu público-alvo. Você trabalha com o público A e B, bacana. Então, posiciona de uma forma. Não, eu sou Zona Sul, mas trabalho com C e D. Então, eu já vou posicionar em outro ponto e com outro layout, com outro preço e com outros produtos. Pode ser o rodízio japonês, mas eu vou ter que ter outros produtos num outro ponto, com uma outra visibilidade e com uma outra posicionamento de marca. Então, isso é que o empresário precisa estar entendendo para ele poder conectar com quem vai pagar a conta dele, né? Eu brinco com meus colaboradores, eu falo para eles que eu não sou o patrão deles. Que o patrão deles é quem entra no meu restaurante, sim, senta, me dá o dinheiro e eu distribuo o dinheiro para eles. Então, o patrão é o cliente. Então, a gente tem que estar servindo o patrão, a gente tem que entender o que o patrão quer para poder estar entregando para o patrão a experiência, a gastronomia, o preço que ele pode pagar, o ponto que ele gosta de ir, para a gente poder estar tendo uma empresa com rentabilidade, uma empresa que vai perpetuar. Cara, não tem como não falar dessa forma. Eu vou... Até porque é muito claro os objetivos, né? O que você vê como empreender no Brasil? Até porque eu acho que isso é um sonho, né? Tá no teu sangue. O que é o João para empreender para o Brasil? Poderia estar fazendo uma pergunta boa aqui. O que o Bruno... Porque eu poderia ser... até porque me convença para me ser sócio do João nesse empreendimento. Para você entrar... Eu acho que é indireto. Alguém vai captar. Quem tá ligado na conversa vai captar. Na verdade, assim, o que eu acho que o empreendedor ele tem que ter é muita disposição, né? Você, para ser um empreendedor, para você ser meu sócio, ou você ter o seu próprio negócio, você tem que ter, primeiro, muita disposição, você tem que ser uma pessoa que está muito antenada no mercado, né? Você tem que dormir pensando nisso, acordar pensando nisso, tomar banho pensando nisso, porque você vai trabalhar todo dia, o tempo todo, né? Você não tem momento nenhum que eu não estou trabalhando. Agora eu estou trabalhando. Sim. Eu estou vendo seu microfone, eu estou vendo sua televisão, estou vendo tudo. Então, de que forma que isso pode me enriquecer? Não para o meu negócio diretamente, sim, mas para o meu indireto. Eu posso fazer um podcast dentro do Blá Blá. Perfeito. Entendeu? Então, assim, a sua cabeça, você tem que estar sempre se provocando, né? Do que você faz de bom, do que o outro faz de melhor do que você, do que um outro negócio possa agregar no seu negócio, porque quanto mais novidades e mais diferenciais você tiver, mais você vai perpetuar. Então, assim, você precisa ser entendido diferente do mercado. Para você se destacar, você tem que ser entendido diferente. Senão você vira mais um no bolo. E isso você tem que exercer movimentos, desde a parte de administração, a gestão, a marketing, a ideias, a estar vendo produtos, estar vendo movimentos que ainda não chegaram no mercado para você se antecipar, estar vendo pontos que você, de repente, está acreditando que possam acontecer. Então, eu acho que o empreendedor, o empresário, ele tem que ter essa leitura, mesmo que ele não tiver isso de dentro, é o que eu falo de pensar fora da caixa, ele tem que estar se cobrando, porque isso é um hábito, né? O que eu falo, tem uma passagem bacana, tem um livro, um vídeo, para quem quiser ver, que se chama Jeito Harvard de Ser Feliz, e o escritor ele fala sobre o estudo, sobre a Universidade de Harvard, um estudo que eles desenvolveram na parte de psicologia. E o Jeito Harvard de Ser Feliz é uma forma que você tem de condicionar o teu cérebro a sempre ver problemas de forma positiva, né? Você cair para cima. Então, quando acontece um problema para mim, você entender de que forma que você pode tirar proveito daquele problema, e você tem que condicionar a sua mente àquilo, que eles chamam de efeito Tetris. Se você condicionar constantemente o seu cérebro, você está com um problema, vê o lado bom, daqui a pouco a coisa... Então o empreendedor tem que estar fazendo isso, ele tem que estar com a mente dele sempre buscando o que ele pode ver de diferente, o que pode agregar, o que ele pode montar de outro negócio, que tendência, né? Como você falou, você tem dois negócios, você tem essa empresa e tem um outro negócio que não tem absolutamente nada a ver, mas o Bruno é o mesmo. Sim. Mas ele
ele precisa entender de dois segmentos completamente diferentes. Porque quando esse segmento aqui não estiver bem, de repente o outro dá um up. Né? Então você tem mais carta na manga. Então eu acho que o movimento do empreendedor, do empresário... Eu acho que empresário é uma palavra muito romântica. Né? A gente é trabalhador, né? Eu acho que o empreendedor é tão trabalhador, sim. Só que ele é um trabalhador que arrisca. Né? Ele é um trabalhador que... talvez um pouco mais corajoso. Né? Porque ele bota a pele dele sem dúvida. E esse modelo essa leitura do empreendedor, eu acho que durante a pandemia foi muito bom, vendo as coisas pelo lado positivo, porque ficou claro que o empreendedor não é mais aquele cara que explora, né? Não é mais aquele cara que... Aquilo ali acabou, o empreendedor está ali, eu estou arrastando mesa com meus colaboradores, eu estou no escritório, eu estou fazendo contagem no estoque. Assim, esse é o empreendedor que vai dar certo, né? Não é o cara que vai ficar dentro do escritório, fazendo... Brincando de planilha. Mas e o João para empreender numa gestão pública? Porque eu acho que esse empreendimento está na tua veia e eu acho que a gente deve ter algum tipo de surpresa nesse sentido. O que o João empreender? Como seria o empreendedor João na gestão pública? O que você aplicaria dos teus 26 anos de carreira? Você já falou isso lá atrás, mas só para a gente ser um pouco mais... talvez a gente esteja caminhando aqui no final. O que você aplicaria isso? Como é que você vê que a gestão pública ela precisa da gente, empreendedor? Perfeito. Eu acho que é a leitura. Eu acho que falta na gestão pública o entendimento da cidade e do Estado como uma empresa. Né? Eu vou fazer uma comparação. Os clubes, quando eles viraram clubes empresas, eles mudaram a forma de gestão. Então você vê até um exemplo. Você não precisa ter o presidente de um clube fanático pelaquele clube. Você precisa ter um presidente daquele clube empresário com leitura de que forma que aquele clube vai ganhar mais título e vai faturar mais. Ele não precisa ser um torcedor fanático. Porque ele ser um torcedor fanático não quer dizer que ele tem idoneidade nem competência. Então, a mesma coisa vale para a gestão pública. Não adianta o cara que fala muito bonito e não tem objetividade, não tem entrega. Gestão é entrega. Pública ou privada, é entrega. Se você não entrega o que você se propõe a fazer, você não tem competência. Eu falo dos arrastões no Rio de Janeiro. Se a gente tem arrastões há 30 anos no Rio de Janeiro, o nome disso é recorrência. Quando você tem recorrência de um problema, o nome disso é incompetência. Ponto, é simples assim. Se você entrar no meu restaurante 10 vezes e for mal atendido 10 vezes, você vai falar para mim o seguinte: João, o seu restaurante tem um problema de atendimento e você tem recorrência nesse problema. Ou seja, você não tem competência para gerir uma empresa que vende gastronomia, que vende experiência. Então, reveja seus conceitos de experiência, porque você está com o mesmo problema. Então, a gestão pública ela tem que entender o Rio e o Estado, a cidade, o município, como uma empresa. Ele tem que ter, primeiro, objetividade para resolver. Segundo, ele tem que ter compromisso com o que ele promete. Por exemplo, eu vou contratar um gerente, que ele vai sentar comigo, ele vai me dar o currículo dele, que é uma campanha eleitoral, que ele vai dizer tudo o que ele é apto a fazer pela empresa. Né? E aí eu vou contratar ele, eu elegi ele, eu votei nele, contratei ele. Ele está trabalhando para mim, ele é meu funcionário, está trabalhando na nossa empresa. Ele é prefeito, ele é governador, ele é vereador, ele é deputado. Ele é um funcionário pago pelos sócios da empresa, que é o Rio de Janeiro. Ou a nossa empresa particular. Se aquele gestor, né, ou aquele gerente, não entregar o que ele prometeu na entrevista de emprego, que ele prometeu que ele me entregar, se ele não me entregar atendimento, experiência, controle de estoque, manutenção, eu vou sentar com ele e vou falar: olha, tudo que você combinou comigo, você não está me entregando. Eu vou dar uma chance, vou dar 2 anos, na terceira eu demito ele e contrato o outro. Porque não adianta ele numa entrevista de emprego ser super bacana, simpático, educado e falar que já trabalhou em 200 lugares se naquela empresa ele não está conseguindo me entregar. Como um técnico de futebol. Técnico de futebol se mantém em clube quando ele ganha jogo. Resultado. Ponto. Então a vida é de resultado. Você é o que você entrega. Se você não entregar, você não serve para estar ali. Treina, capacita e depois volta. Então, isso vale para a gestão pública. As pessoas têm que entender que, quando elas estão ali assumindo qualquer cargo na gestão pública, elas são funcionários daquela empresa que se chama Município do Rio de Janeiro ou Estado do Rio de Janeiro. Simples assim.
Então ele precisa entregar, ele precisa ter compromisso. E talvez o que falta para... Eu vou usar, porque assim, eu acho que a gente vive num momento que eu acho que as últimas eleições, as últimas não, as penúltimas principalmente, ela trouxe pra gente um ar de renovo, enfim, todo um ar que tudo ia mudar, tudo ia acontecer, e eu não tô falando aqui de A, de B, de Sim, C. sim. Ver aquela esperança total e todo mundo voltou a respirar a política, e aí todo mundo agora tá um na ponta e um na outra. E a gente teve de novo o ar de torcedor. Só que agora os torcedores viraram rixa. Você está usando aí como forma de exemplificar o futebol, né? futebol. Eu gosto muito. Porque todo mundo entende, né? A gente, ao invés de, nesse momento, cara, somos todos torcedores. E eu acho que é bom você gritar pela sua torcida e eu gritar pela minha. É saudável isso. Isso é a democracia. Né? Só que o bom jogo também pode satisfazer, inclusive, a perda do meu time. Com certeza. Porque o bom jogo ele vai satisfazer o meu olhar, vai satisfazer o meu gosto pelo futebol, utilizando isso. E eu acho que se nós enquanto eleitores, nós tivéssemos essa visão do nosso estado, do nosso município, do nosso estado, do nosso país, fosse de verdade uma empresa e passássemos a cobrar pelos resultados que essa empresa, que o Brasil e em todas as suas instâncias, porque o Brasil ele é rico em todas as suas instâncias, todos os resultados que o Brasil pode entregar, se tivermos políticas públicas adequadas, se tivermos pessoas comprometidas, como grandes empresários são comprometidos com as suas empresas e fazem chover bons negócios nas suas empresas, eu acho que com toda certeza a gente estaria em patamares muito maiores. Mas eu acho que isso precisa de um entendimento, que nós somos personagens desse jogo. Vamos mudar a palavra então, em vez de chamar de eleitor, vamos chamar de dono? Sim. Já começa a mudança. Isso aí. Eu não sou eleitor, eu sou dono. Isso aí. Eu sou dono, você é dono, as pessoas que estão aqui na sala com a gente são donos do Rio de Janeiro, do município e do estado. Então, quem é que a gente vai contratar para trabalhar para a gente? Foi a mesma coisa que você falou do seu restaurante. Acabou. O dono, o patrão é quem está entrando no restaurante. E outra coisa, de repente eu tenho um sócio. Eu fiz 2 entrevistas de emprego com meu sócio. Conversei com A e com B. Ele achou o B maravilhoso, eu achei o A maravilhoso. Aí a gente conversou com outras pessoas, ganhou o A. Vamos botar o A para dentro. Eu não posso torcer para o A dar errado. Isso aí. Porque é burrice, eu tenho que torcer para o A dar certo. Mas eu escolhi o B, paciência. Eu quero saber do dinheiro do bolso no final do mês. Eu quero saber se a conta está sendo paga e se está sobrando dinheiro. Então pouco me importa. É essa mentalidade que as pessoas têm que ter. Pouco me importa quem vai ganhar. Eu quero que a máquina gire. Eu quero que a bola entre no gol. Mas o técnico do time não foi eu que escolhi. Paciência, está ganhando. Levantou o título. Está fazendo o dever de casa direitinho. Então, é esse fanatismo que quando você é empresário, você não tem tempo a perder. Você não tem tempo de falar assim, mas o fulaninho é seu amigo. Eu não posso na minha empresa, atender uma torcida de um time ou de outro. Eu atendo as duas. Você tem que pensar na tua empresa, cara. Ponto. Então, assim, esse extremismo, ele é ruim para a empresa. Ele quebra a empresa. Entendeu? Quem vai pagar esse preço são os sócios e a empresa. Entendeu? Até porque os funcionários estão ganhando. Eles estão ganhando, o dinheiro dele está garantido ali. Então, assim, vamos começar a mudar um pouco o pensamento. Por mais que você não concorde com A ou com B, vamos pensar em coisa objetiva, vamos ser mais resoluto. Entendeu? Vamos parar é muita conversa e para pouca efetividade das pessoas e da política. Então, assim, vamos entender, o eleitor é dono, o dono tem que cobrar, porque o que acontece? Se eu sou roubado pelo meu gerente, o meu gerente é ladrão, a culpa é minha. É verdade. A culpa é minha. Vamos parar com essa coisa da pessoa estar sempre se colocando num lugar de coitado. Só é roubado quem não fiscaliza. Se o teu sócio te roubar, a culpa é tua. Ele é safado e você é omisso. A mesma coisa. Então, assim, quando você muda essa ótica, mas o fulano rouba, fiscaliza, fecha o caixa todo dia, faz o banco, faz a conferência dos cartões. Que aí ninguém te rouba, irmão. Só vão te roubar se você deixar.
Uma coisa eu quero botar arma na tua cabeça, aí não tem o que fazer. Agora... Mas até para isso tem solução. Agora, você ser roubado porque você for omisso, a culpa é tua. Você é tão culpado quanto o outro. Então, você é dono da empresa, essa empresa é tua. Por isso que eu estou botando gente dentro da minha casa para dar aula de graça. Porque esse problema dessas pessoas é meu. Esse problema do cara desempregado é meu problema. Não adianta eu ficar empurrando ele para cima do gestor público. Não adianta, é muito cômodo. Pô, esse problema é do gestor, pô, eu pago ele para fazer isso, ele não faz. Tudo bem, mas ele não vai conseguir fazer. O que eu posso fazer para ajudar? Senão todo mundo joga lixo na rua. Tem lixeiro. Verdade. Né? Pô, então joga lixo na rua, não precisa de lixeiro. Estou pagando caro. Então por que você não pode fazer um pouco a mais? É o que eu falei. Quando eu contrato uma pessoa para ser meu garçom, por que ele não pode fazer um drink? Por que ele não pode cortar um sushi? Por que ele não pode servir um vinho? Por que ele não pode fritar um ovo? Ah, não, mas eu sou garçom. Então, desculpa, mas o teu tempo é limitado dentro da sua carreira profissional. Como cidadão, se você não entregar mais do que te pedem, o teu tempo é limitado. Então é isso que as pessoas têm que entender. As pessoas têm que sair da zona de conforto. E também não adianta ficar gritando, não, fazendo post na internet. Bota a mão na massa, vai lá e resolve. Ah, mas eu não tenho empresa, não interessa. Faz alguma coisa que seja útil à sociedade. Se todo mundo fizer alguma coisa pequena e útil à sociedade vai dar um grande passo. Porque é a força de todo mundo. Cobrança na política, entendimento, menos radicalismo e mais efetividade. Uhum. É o que eu falo, quem conversa muito não tem tempo para resolver. Me dá um problema, eu vou sentar e vou resolver. Ah, mas de quem é a culpa não me interessa, eu quero resolver o problema. Depois a gente conversa. Eu tô com... O cara da obra furou um cano. Ah, eu quero fechar o cano. Depois eu falo, pô, filho, você não viu a planta. Entendeu? Aí você senta e resolve. Mas você tem que resolver o problema, senão amanhã você tem 2. A vida é feita de problema. Se você não resolveu de hoje, amanhã você tem 2, depois de amanhã você tem 3. Então, assim, você tem que ter proatividade. Por isso que quando tinha um monte de gente desempregada, eu podia ficar reclamando. Ir para a internet e falar, um absurdo, todo mundo desempregado. Falei, não, vou montar uma agência de emprego. Como? Não sei. Montei, empreguei, fiz o contato. Porque, João, mas você é empresário, tudo bem, mas se eu fosse costureira, eu podia fazer roupa para quem mora na rua. Estou dando um exemplo. Sim. Então, assim, as pessoas têm que sair da zona de conforto. E as pessoas têm que entregar. É entrega. Eu quero que você faça, mas eu não quero fazer. Eu quero reclamar de você, mas eu não quero te dar a solução. Então, é esse movimento que a gente já viu que não dá certo. A gente já viu que não dá certo. Então, para você conseguir uma coisa que você nunca teve, você tem que fazer algo que você nunca fez. É essa mudança de pensamento que é uma das coisas principais que eu quero propor e não em palavra. Eu faço e depois eu falo. Agência de emprego, Instituto João Diniz, está pronto. Eu fui buscar o setor público para fazer. Ah, tá, manda um projeto. Projeto, ninguém tem tempo de esperar projeto. O cara que está passando fome, ele não tem tempo de que eu mande um projeto para ser aprovado, para o cara olhar, me marcar uma reunião. Eu falei, meu amigo, já está pronto. E a vida é feita de entrega, entendeu? Então, assim, a gente mudando esse entendimento, a gente vai conseguir evoluir como sociedade. Enquanto não mudar, ficar todo mundo reclamando, cabo de guerra, quem é mais bonito, quem é mais forte, o que é mais correto. Pô, cara, vamos resolver. Tem muito problema sério para ser resolvido para ficar debatendo o sexo dos anjos. Muito problema sério. Tem gente com fome, tem gente desempregada, tem gente dormindo na rua. Então, assim, vamos cuidar da prioridade? Aí depois a gente discute. Tudo bem, tem coisas que tem que ser conversadas, tem coisas que tem que ser acertadas. Você pensa de uma forma, eu penso de outra. Vamos buscar o meio termo. Né? Ou então vamos votar. Pô, não se entendeu? Ganhou a maioria. Respeita, bicho. Respeita. Amanhã, se ganhar A ou B, meu irmão, eu tenho que torcer para dar certo. Eu não posso torcer para dar errado. É uma estupidez o cara que torce para dar errado, o cara que fala mal do país dele. Ele tem que falar mal do país dele de forma produtiva. Entendeu? Não para apedrejar e manchar a imagem. É o que eu falo. Se eu tiver um problema com a minha família, eu não vou para a internet falar mal da minha família, eu vou sentar ali e vou resolver. Então, eu acho que é esse entendimento que as pessoas precisam refletir um pouco, entregar mais e falar menos. Perfeito. Então, é nesse sentido que eu acho que o empreendedorismo ele acaba sendo uma matéria que eu ainda vou ver a minha filha de 1 ano tendo essa matéria lá na escola dela, porque é algo que se tiver desde os primórdios lá, na sua essência,
não precisa da minha filha ser uma empreendedora. Ela vai mas saber. ela ter o espírito do empreendedorismo. Você vai permitir ela escolher. É isso aí. Hoje ela não tem a escolha. Uma profissional CLT da melhor forma possível. Não, vai entregar da melhor forma possível. E talvez num outro momento ela queira ser empreendedora. Sim. Você tem que falar de capital de giro, você tem que falar de público-alvo, você tem que falar de ponto comercial, você tem que falar de lei trabalhista, lei fiscal, você tem que falar de fluxo de caixa, você tem que falar de uma série de coisas que o menino do colégio, o menino da faculdade, nunca nem cogitaram escutar. Você tem que falar de política. O cara tem que entender o que faz o vereador, ele tem que entender a política dessa forma, como funcionário público, como entrega. Né? Não é eleitor, é patrão. Sim. Não é eleitor, é patrão. Você fala de igual para igual. O político não está aqui, nunca esteve aqui. Pelo contrário, ele está aqui, cara. Não existe serviço público. Hospital público é um erro essa palavra. Não é público, é pago. Não tem nada público. Nada público. A gente não tem nada público na cidade. É tudo pago. Não é particular, mas não é público. Eu pago, você paga. O meu garçom que sofreu um acidente de moto, eu tive que ir lá para a Porta Miguel Couto para ele poder ser atendido de forma digna, e eu falei para ele, isso aqui não é de graça, isso não é a favor, não é beneficente. Isso é pago. Ah, eu ganho pouco. Não importa. Pede demissão, bicho. Você ganha pouco? Pede demissão. Não gosta do teu trabalho? Pede demissão. Agora, não trabalha mal porque você acha que você ganha pouco. Se você se colocou ali à disposição de trabalhar, sabendo que aquele salário era CX, você tem a obrigação de entregar com máximo de entrega e de profissionalismo o que você se colocou a se fazer. Agora, mas eu acho que eu ganho mal. Tem um monte de emprego aí, bicho. Um monte de emprego. Monta uma empresa, arruma outro trabalho. Entendeu? Então, assim, essa tolerância que as pessoas têm com o transporte público, com o hospital público, tem que acabar, cara. Isso não existe. O cara não pode chegar lá e ser tratado igual um animal. O cara não pode entrar no ônibus e ficar espremido. Tá errado. Tá errado, ele paga. Ele paga aquilo ali. E outra coisa, recorrência. Recorrência. Não é esse ano. Não, esse ano teve um problema. Não, todo ano. Então é falta de competência. Ou seja, já tá claro que não existe competência para fazer gerência. É gerente. Governador, prefeito, vereador são gerentes pagos pelos donos da cidade, que somos nós. E quem se colocar, querendo se colocar na gestão pública, maravilhoso, mas entende que você tem que entregar, bicho. Você tem que dar satisfação, você tem que entregar. Eu, quando eu entro no meu restaurante que eu sento com o meu gerente, eu falo, como é que foi o movimento? Como é que está o controle? Ele tem que prestar serviço para mim, bicho. Eu pago a conta dele, meu irmão. Ele é meu funcionário, meu colaborador. Não é que eu sou melhor do que ele. Não é maior nem menor. Eu trato todo mundo igual, só que existe um entendimento totalmente invertido. Na leitura do eleitor, do eleitor é dono, da leitura de entrega, de experiência. O turismo tem que vir para o Rio de Janeiro e entregar experiência. Qual a experiência do turista aqui se ele já chega com medo? Imagina se eu entrar aqui, você me convidou para vir aqui. Eu estou com medo do teto cair. A minha experiência aqui foi péssima. Caiu o teto, não, mas só de eu ter medo já foi péssimo. Sim. Isso é experiência. Isso não é palpável. Então, o turista, quando chega no Rio, que ele tem medo de ser assaltado, já tá uma M a experiência dele aqui. Aí, se ele for assaltado, aí... E se não tiver entrega, se ele chegar na praia e o barraqueiro não tiver higiene na barraca, a areia da nossa praia é um lixo. O Rio de Janeiro é a cidade no mundo que todo mundo quer conhecer a praia e mergulhar na água e botar o pé na areia, e a gente tem os barraqueiros sendo tratados igual animais. Eles não têm onde guardar as barracas dele, eles não têm treinamento de empreendedorismo, que eles são empresários, eles não têm treinamento de experiência para gerar experiência para o cidadão e para o turista. Então o cara vem da Itália, vai dar um mergulho em Ipanema, é atendido com uma cadeira quebrada por um barraqueiro que está fazendo a caipirinha ali sem nenhum tipo de higiene, porque ele não tem preparo, treinamento. Depois ele sai carregando aquelas cadeiras dele, o isopor, para deixar 10 quilômetros dali, no dia seguinte ter que carregar de novo. A gente está no Rio de Janeiro, cara. A gente não está em Arraial da Ajuda. Não tirando mérito de Arraial da Ajuda, não, mas a gente é uma metrópole mundial, uma capital mundial do turismo. A gente tem que ser entendido, isso tem que ser... A gente tem que entender a necessidade disso. A gente tem que ter propriedade do que a gente tem, né? Que eu acho que é isso daí que você Exatamente. Então, assim... a gente tem isso, a gente tem infraestrutura, a gente tem notoriedade lá fora,
Agora, como é que a gente tangibiliza isso? Como é que a gente aplica isso nas pessoas? As pessoas precisam ter de verdade, elas precisam começar a ter propriedade, não acreditar nas conversinhas que vão vir agora, para poder pegar, porque assim, também é recorrente. Sim. É recorrência. Agora a gente vai ter uma recorrência de um monte de conversinhas. A gente contrata a mão. Pois é. Os sócios dessa empresa contratam a mão. É o mesmo tipo de currículo que vai vir. As pessoas que têm boas iniciativas, elas talvez não estão treinadas para falar aquilo que as pessoas estão acostumadas a ouvir e querem ouvir para... Fala aí. E as pessoas não querem ouvir também quais são as propostas e depois estão só acostumadas a... Deixa eu reclamar aqui. É isso. Então, precisa existir um mínimo de mentalidade. No início você falou sobre um tópico que é interessante. A gente começou uma corrida para as eleições presidenciais. E a gente estava levantando isso dentro dos cenários que a gente está mapeando aqui para a estratégia do podcast. Há 4 anos atrás, não existia podcast. Não existia podcast. Se você pegar 2 semanas atrás, hoje um dos maiores podcasts do Brasil fizeram dois dos grandes maiores podcasts já começaram a fazer e já começou a guerra. Um podcast fez um episódio com um grande candidato, e grande no sentido de expressão, né? E o outro fez com outro candidato. E aí a notícia em todos os portais de comunicação foi: na guerra, na disputa dos podcasts, fulano ganha do ciclano. Então, há 4 anos atrás, a busca era pelo debate. Sim. Agora a gente muda a busca. Sim. E assim, esse tipo de conversa aqui, essa nossa conversa aqui, eu não sei, de repente não tem nem ninguém assistindo a gente, eu tenho muito pouco. O que rende aqui são as falas, e aí as falas, botando um funil, a fala vai render um engajamento para um vídeo um pouco maior, que vai gerar um entendimento para buscar para o vídeo macro, para o vídeo completo. Mas o vídeo completo tem 0,1% daquilo que o vídeo curto vai ter. Se as pessoas parassem para ouvir as propostas daqueles gerentes que estamos dispostos ou precisamos colocar, porque a gente precisa empregar esse pessoal. Claro. Né? Eu preciso empregar deputados federais. Sim, aquelas cadeiras vão ser preenchidas. Precisam ser preenchidas de um jeito ou de outro. Então, eu preciso dar atenção a pelo menos a fazer a entrevista de emprego com esse pessoal. Então vamos escutar o que esse cara tem a falar. Pelo menos se tem nexo o que ele está falando. Posso dar um conselho? Por favor. Antes de escutar o que ele vai falar, puxa o currículo dele. Liga para os antigos patrões dele e pede referência. Aí depois você senta para escutar. Porque da boca para fora cada um fala o que quer. É isso aí. Agora, a tua história, o que você construiu, o que vão falar de você, esquece. Isso aí você não muda. Se eu quiser falar para você que eu nasci louro de olho azul, eu posso falar. Aí se você ligar para os meus amigos, conversar com as pessoas que me conhecem, o João sempre foi moreno, careca. Eu falo, porra, bicho, você tá me contando uma história aqui que tu é louro de olho azul, e a tua história, e o teu currículo, e quem passou pela tua vida tá dizendo que você nasceu, de olho preto e careca, então você não perde nem tempo. Você entendeu? Entendi. Ou seja, é contratação de novo. É contratação. Quando eu sentar com o fulano para contratar... É um processo de RH normal. Bicho, é contratação. O cara vai ser funcionário, ele vai ser seu funcionário, ele vai trabalhar na tua empresa, você tem responsabilidade. Então você precisa ligar para os antigos patrões dele, falar, me dá teu currículo, você trabalhou aonde? Ah, trabalhei aqui, legal, bacana. Posso ver na internet? Tem foto tua? Não, tem aqui, ó. Aqui, na época eu te falei que eu era dono do... Se puxar... Bota lá se eu não era dono do Banana Jack, ou se eu sou, porque eu posso ser um maluco, sentar aqui e falar para você que eu sou empreendedor há 25 anos e eu era, sei lá, pedreiro, entendeu? Então assim, puxa o currículo, aí depois levanta e escuta, João,
Não, o João é empreendedor. Não, João. Aí você vai falar, pô, agora ele está falando que vai fazer o quê? Então agora tem coerência. Pô, o cara, ele tem essas referências, ele tem esse currículo e está falando que vai fazer isso, aí tem coerência. Senão, você está perdendo tempo. E a maioria das pessoas que a gente está vendo aí é mais do mesmo, né? Puxa o currículo, perde nem tempo. Puxa currículo. O currículo fala por si só, né? Então, eu acho que é a pessoa entender que vai contratar. Quem é que vai entrar na minha empresa? Quem é que eu vou pagar? Quem é que vai cuidar da minha cidade? Quem é que vai cuidar da minha família? Quem é que vai cuidar do meu bairro, do meu estado? Bom, é uma responsabilidade de todos. Sem dúvida. Bom, João, muito obrigado pela disponibilidade. Eu espero que a gente possa ter outras oportunidades, talvez em outros formatos, não, porque talvez não, vai estar um pouco distante. Acho que a gente possa ter outras oportunidades para que a gente possa debater outros temas, outras falas, de repente com algumas outras pessoas aqui na mesa. Vai ser um prazer. Muito obrigado pela sua participação. Foi um grande prazer. E aí, suas palavras finais aí para que a gente prazer possa foi o enterrar. meu. Parabéns pelo podcast, pelo trabalho. Fiquei muito feliz em participar, dividir ideias, aprender com você, escutar, trocar, enfim, tentar levar um pouco da palavra e de ideias muito razoáveis e transparentes, né? Eu acho que chega de filmes e vamos viver a vida real de uma forma mais coerente, que a gente tenha mais preocupação com as pessoas, né? Que eu falo isso no livro que eu estou lançando. O primeiro capítulo ele fala sobre o mesmo céu, que eu falo o seguinte: será que eu posso me considerar um empresário de sucesso, uma pessoa de sucesso, se na porta do meu restaurante, quando eu saio, tem uma pessoa revirando lixo? Eu alcancei o sucesso? Quando tem uma pessoa na porta da minha casa virando lixo do meu restaurante? Então eu acho que isso que tem que ser revisto. Sucesso é o todo, não é o eu. Sucesso é o nós. Então, enquanto o nós, de uma forma equilibrada, obviamente que vão ter diferenças, mas de uma forma equilibrada, a gente não conseguir ser mais igual, ser mais carinhoso com as pessoas e as pessoas terem mais acesso, a gente não pode ter sucesso. A gente não adianta levantar o troféu enquanto o outro cara está passando fome. Então eu queria só finalizar com isso, que é uma reflexão e começa com a mudança da cabeça, com a mudança de atitude, e aí começa no micro para a gente mudar o macro. Perfeito. Tá? Tá certo. Obrigado, muito obrigado. Bruno. Um prazer, irmão. Até a próxima.